Os dois temas que eu trouxe para a discussão aqui nessa análise de hoje têm a ver com a questão da Ucrânia. O primeiro tema que eu discuto com vocês nessa análise aqui diz respeito, de novo, a esse tema dos possíveis, não é nem possíveis, dos supostos drones iranianos que estariam sendo utilizados pela Rússia no conflito na Ucrânia. Por que eu digo novamente? Por que eu digo supostos? Porque não é a primeira vez que eu discuto esse assunto aqui no canal. O governo iraniano nega que os drones sejam iranianos, o governo russo nega que os drones sejam iranianos e afirma que os drones são russos. Quem acusa dos drones serem iranianos é o governo da Ucrânia e é o governo dos Estados Unidos. Ou seja, é uma discussão que a gente já viu, inclusive aqui no canal, eu já falei com você sobre isso. Alguns meses atrás, os Estados Unidos e o governo ucraniano acusaram o Irã de estar fornecendo drones para a Rússia e que esses drones estavam sendo utilizados no conflito na Ucrânia. A coisa foi tão mentirosa naquele momento que o próprio governo dos Estados Unidos veio a público e falou que não existe nenhuma comprovação, que a inteligência norte-americana não tinha nenhuma prova de que realmente os drones eram iranianos e de que havia o uso de drones iranianos no conflito na Ucrânia. Naquele momento houve uma capitalização sobre isso para afastar a possibilidade de um fechamento do acordo nuclear com o Irã. Então foi feita uma exploração ali, inclusive, se eu não me engano, houve até uma imposição de um conjunto de sanções, houve uma negociação em cima disso. Esse assunto volta novamente, e de novo vem essa conversa sobre o uso de drones iranianos por parte do governo russo no conflito na Ucrânia. E eu vou falar de novo sobre isso. Estou dizendo que não teve esse uso? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que as provas são poucas, que o governo russo nega e que o governo o governo iraniano também nega. Misturou a Ucrânia com o Irã, virou Urânia. O governo iraniano também nega, é a Ucrânia e é o governo norte-americano que acusa. Vamos falar um pouquinho de novo sobre esse assunto, que lá atrás, passou um tempo, teve toda essa questão, teve até grupos supostamente pró-Rússia dizendo, olha o Irã junto com a Rússia para botar para quebrar na Ucrânia, e daí fazem uma propaganda que inclusive não favorece nem o Irã nem a Rússia, e supostamente estão apoiando a Rússia. Aí agora volta essa discussão de novo e vamos ver se agora é verdade ou não é, porque antes não era. Naquele momento lá ficaram várias semanas assim falando sobre o uso de drones iranianos na Rússia. Lá no final não era, a ponto do próprio governo norte-americano admitir lá atrás que não era. Olha, nós afirmamos, mas não existe nenhuma prova disso. Não. Bom, padrão Estados Unidos. Os caras invadiram, escangalharam o Iraque, depois disseram que não tinha arma lá dentro, então a gente pode esperar qualquer coisa. O outro tema que eu trago para discussão é o fato da China estar aconselhando, estar pedindo que seus cidadãos chineses saiam da Ucrânia por causa do aumento da violência que é perceptível e a escalada de tensão que deve acontecer nos próximos tempos entre Rússia e Ucrânia. Então a China está pedindo para os cidadãos chineses não ficarem na Ucrânia. É o segundo assunto que eu converso com vocês hoje. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu faço todos os dias com vocês aqui no canal. Todos os dias tem 2 vídeos e cada um dos 2 vídeos tem 2 temas cada, de segunda a sexta, 4 temas geopolíticos diariamente. Começo discutindo a questão dessa guerra, esse Game of Thrones aí, eu não assisto série, tá? Mas sei que existe uma série chamada Game of Thrones. Todo mundo me indica série, cara, eu não consigo assistir série, não me acostumei. Eu estou encaixado entre uma geração que era muito noveleira, e eu nunca gostei de novela, e uma geração que gosta muito de série, e eu não consigo me encaixar nem na geração noveleira, nem na geração das séries. Eu não gosto nada de séries. Gosto muito de filme, mas não gosto de série. Mas tem aí, o Game of Thrones agora. E depois a gente fala um pouquinho sobre a questão da China pedindo que seus cidadãos saiam da Ucrânia, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto geopolítico. Primeira anotação que eu trago, vamos começar falando dos drones então. É uma notícia, prestem atenção aí. Os Estados Unidos estão acusando novamente, não é a primeira vez que isso acontece, se a gente for tomar o histórico e pegar lá atrás e for utilizar essa regra para hoje, é mentira. É mentira porque lá atrás eles disseram que não tinham provas, então daqui a algumas semanas também não vão ter provas. Os Estados Unidos estão acusando novamente o Irã de fornecer drones que estão sendo utilizados na Ucrânia. A Ucrânia diz que teve ataque
a sua infraestrutura. A Rússia está promovendo pesados ataques à infraestrutura ucraniana. Isso acontece depois que houve o atentado na ponte da Crimeia, que é uma infraestrutura importante de conexão entre Rússia e Crimeia. A Crimeia, houve um referendo lá no pós-Euromaidan e a Crimeia votou, o povo da Crimeia votou por fazer parte da Rússia. E a Ucrânia tem tentado vai tentar retomar esse território, e eu acho que esse será um momento bem grave do conflito. Então tem ataques à infraestrutura e o governo ucraniano está acusando a Rússia de utilizar drones iranianos, e o governo dos Estados Unidos também está acusando o governo russo e iraniano dessa parceria, e segundo o governo dos Estados Unidos, isso fere o acordo nuclear com o Irã, acordo nuclear do qual eles saíram. Então é incrível, os Estados Unidos eles saem de um acordo e utilizam o acordo do qual eles saíram para acusar o outro país de estar ferindo o acordo nuclear. É como se, olha assim, ó, tu não está respeitando um acordo do qual eu saí. Isso é muito louco, cara. Acompanhar a política e a geopolítica e ver as coisas que os caras falam, assim, é de matar o guarda, né? Uma coisa dessa aí, né? É uma coisa muito louca. Os caras não tem como. Não tem como. Trago mais uma notícia aqui. É brincadeira, cara. É o tipo de coisa. Quando eu olhei, eu falei, eu não acredito nisso, cara. Os caras, eles dão cada justificativa até pegar um acordo do qual eles saíram. No governo Trump, os Estados Unidos saíram do acordo nuclear com o Irã. De lá para cá, a conversa é para reatar esse acordo nuclear, e esse acordo nuclear aí nunca se chega a uma conclusão, vamos ver, mas a acusação é de que fere o acordo nuclear do qual os Estados Unidos saíram. É brincadeira, cara. Trago mais uma notícia. A Rússia repetiu que os drones usados nas operações na Ucrânia são russos. São acusações de Kiev, do governo ucraniano, contra o Irã. Então, a Rússia repetiu que os drones usados nas operações na Ucrânia são russos. O governo ucraniano está dizendo que os drones não são russos, que os drones são iranianos. Lá atrás já houve uma discussão sobre isso, já houve uma série de artigos técnicos de setores de inteligência militar falando. Primeiro, que o Irã não tinha uma quantidade tão grande assim de drones para poder fornecer para a Rússia. Houve até toda uma discussão em torno disso. A Rússia lá atrás negou que estivesse usando drones iranianos. O Irã naquele momento também negou. E o governo dos Estados Unidos disse que não existiam provas para confirmar essa acusação. Naquele momento lá atrás, assim como agora, existe um uso, ao meu ver, se isso for mentira, não sei se é mentira ou verdade, mas se repetiu de antes é mentira, mas pode ser que não seja, não estou batendo martelo. Mas assim como lá atrás, agora esse papo de drones iranianos usados pelo governo russo afasta a possibilidade do fechamento do acordo nuclear, que praticamente é uma coisa que está cada vez mais distante. Quanto mais o tempo passa, mais o acordo nuclear com o Irã ele se distancia, e quanto mais o acordo nuclear com o Irã se distancia, mais o Irã se distancia de um diálogo com o atlanticismo, e há uma tendência, logicamente, do Irã desenvolver armamento nuclear. Então, essa é a questão que está na mesa. O Irã diz, olha, a gente pode não desenvolver mais a nossa tecnologia nuclear, desde que tenhamos uma derrubada das sanções, um retorno para o mercado, um crescimento econômico, que vocês devolvam os direitos econômicos que foram usurpados quando colocaram sanções sobre a gente. Aí tem toda essa discussão, e esse acordo nuclear, ele sobe no telhado, desce no telhado, então quando parece que vão fechar, afasta, quando parece que a coisa vai se perder totalmente, eles se aproximam de novo, mas no atual momento parece uma coisa bastante distante, mas na semana que vem pode parecer uma coisa muito próxima. O fato é que essa questão dos drones atrapalha, Mais uma anotação que eu trago. O governo Zelensky acusa o Irã para forçar, muito provavelmente, se isso for mentira, se for mais uma mentira, o governo Zelensky acusa o Irã para forçar o apoio militar de Israel à Ucrânia. Israel está evitando dar um suporte militar na Ucrânia porque Israel tem boas relações com a Rússia. Então tem uma questão regional ali que envolve Israel e envolve a Rússia, uma questão de relação com países vizinhos. A Rússia é forte aliada do governo sírio.
Então existe uma relação forte com o governo sírio, a Rússia dá suporte para que o governo Bashar al-Assad não seja derrubado pelas forças internacionais. Então tem uma atuação da Rússia na região e um bom acordo com Israel mantém um equilíbrio regional. A partir do momento em que Israel promover um apoio aberto à Ucrânia, isso vai mudar o equilíbrio de forças no Oriente Médio e é muito provável que as coisas mudem no cenário do Oriente Médio. Por isso que Israel pesa muito antes de promover qualquer apoio à Ucrânia. Até agora não houve nenhum, que eu saiba, né, pelo menos que eu saiba, não houve nenhum envio de armamento de Israel para a Ucrânia. O Zelensky está pressionando, mas Israel não topa. É possível, não estou criando aqui uma hipótese, é possível que o uso dessa narrativa do Irã estar atuando na Ucrânia possa servir para constranger Israel a atuar, já que Israel tem um atrito direto com o Irã, é o grande adversário do Irã no Oriente Médio. Estou especulando aqui se isso for mentira, até o momento não se sabe, não bati o martelo. O que eu disse para vocês é o quê? Antes já teve essa acusação e os próprios norte-americanos, estadunidenses, disseram que não tinha prova, depois de várias semanas discutindo esse assunto como se fosse uma verdade. Nada garante que daqui a algumas semanas, pois é, a gente confundiu uns drones russos, porque eram muito parecidos com os drones. Tudo bem, então vamos continuar aqui. Mais uma notícia, já que a gente está falando de drone, o governo ucraniano está reclamando que os drones turcos são muito vulneráveis. Segundo esse representante do governo, acho que até um representante das forças militares ucranianas, não me recordo exatamente, ele falou que esse lance dos drones turcos que foram fornecidos para a Ucrânia, isso foi antes do conflito. Eu até já discuti, em um outro momento já discuti com vocês aqui no canal, o uso desses drones turcos por parte acho até do batalhão de Azov, se eu não me engano, para atacar a região do Donbass e gerou até um atrito diplomático entre a Rússia e o governo da Turquia. A Ucrânia usou de propósito para gerar esse atrito, o governo ucraniano não é danado. Então já teve esse episódio lá atrás. E houve uma ampla propaganda de que tem uma parceria entre a Turquia e a Ucrânia para o uso de drones, os drones turcos estão atuando na Ucrânia. Só que segundo esse representante militar da Ucrânia, esse lance dos drones foi muito mais uma jogada de relações públicas, de marketing, um acordo entre dois países e o estabelecimento de relações mais próximas para fazer um auê geopolítico, do que propriamente algo eficaz. Então os caras estão reclamando bastante, o governo ucraniano, as forças militares ucranianas estão reclamando que os drones turcos são muito vulneráveis e são derrubados com facilidade. E outra, né, esse representante militar aí, eu acho que é um representante militar, não é bem da burocracia do governo ucraniano. Ele diz que isso foi muito mais uma jogada de imagem e um lance para desviar dinheiro, então ele admite a questão da corrupção nessa negociação, do que propriamente uma coisa eficaz em termos táticos, técnicos e militares. Então, o cara está reclamando dos drones. Então existe uma situação, tanto é que a Ucrânia está solicitando de Israel a sua defesa, o sistema de defesa antiaérea. Israel já falou que está enrolando, só que a pressão vai aumentando. Tem eleição em Israel, está chegando aí as eleições em Israel. O Benjamin Netanyahu está vindo salivando para voltar para o poder, e aí o governo de Israel ele entra numa situação cada vez de maior aperto, de maior crítica. Existe uma série de críticas que estão sendo colocadas sobre o governo de Israel, então não se sabe exatamente como é que essa coisa vai funcionar. Então existe sim uma pressão. Só que o fato é, o Benjamin Netanyahu entra, ele vai fechar com a Ucrânia? Eu não sei, porque o Benjamin Netanyahu, ele inclusive teve campanha eleitoral que ele fez tirando foto com o Putin, porque existe uma grande comunidade russa que fala russo dentro de Israel. Não é bem assim, as coisas são mais complexas para Israel tomar essa medida de apoiar a Ucrânia militarmente, porque isso gera problemas com uma parcela da sociedade israelense, isso gera problemas também de relações geopolíticas regionais. É uma costura difícil de fazer, mas daí tem um lance eleitoral, tem vários aspectos a serem colocados ali. Fato é que o governo Zelensky está utilizando isso, está utilizando para tentar pressionar Israel, porque, olha, o Irã está atuando aqui, vocês vão deixar assim? Como é que funciona isso? Aí está o governo de Israel nessa situação de estar às vésperas das eleições, é um governo muito criticado, um governo que não consegue
promover uma coesão interna, e é um governo que provavelmente vai perder, e vamos ter o retorno do Benjamin Netanyahu. Como isso vai se dar, como é que vai ser o retorno dele, a gente não sabe exatamente. Só que o Benjamin Netanyahu não é um cara anti-Rússia, isso é verdade. O Estado de Israel não tem um sentimento anti-russo. O Estado de Israel tem boas relações com a Rússia. Assim como o governo russo não tem um sentimento anti-Israel. Então, essa não é uma tese cabível. Muito embora o governo russo nutra boas relações com o Irã, nutra boas relações com a Síria, busque boas relações com a Turquia, faz uma geopolítica bem complexa na região. Vamos falar um pouquinho sobre a China, então. Notícia. A China pediu que os seus cidadãos deixem o território ucraniano por causa do conflito. O que a China pode estar antecipando? O que a inteligência militar chinesa, a inteligência de Estado chinesa pode estar antecipando? Pode estar antecipando que a situação na Ucrânia vai piorar e vai piorar muito, a ponto de retirar os seus cidadãos lá de dentro. Tanto é que o governo chinês faz isso no momento em que o governo ucraniano avisa que vai continuar tentando retomar os territórios que viveram referendos, e aqui estou falando sobre Kherson, Zaporígia, Lugansk, Donetsk e inclusive a Crimeia, que já faz mais tempo que foi reintegrada à Rússia. Então existe essa discussão. O que a Rússia diz? A Rússia diz, se a Ucrânia tentar atacar esses territórios, vamos responder pesadamente no território ucraniano. Aí a coisa ela vai ganhando cada vez mais corpo. Logicamente, e isso eu posso dizer com um nível de certeza de 100%, a Rússia não vai tolerar perder nenhum desses territórios sem atacar pesadamente. Não estou dizendo que a Rússia não vai perder. Eu estou dizendo que ela não vai entregar fácil nenhum desses territórios. A Ucrânia vai pagar muito caro pelos ataques, e se houver uma retomada, a resposta vai ser brutal e destroçadora contra a Ucrânia. Isso dá para dizer certamente. Porque perder qualquer um desses territórios depois de um referendo e depois de anunciar a reintegração desses territórios à Rússia, vai ser altamente constrangedor para o governo Vladimir Putin perder esses territórios. Sobretudo a Crimeia. A Crimeia é inegociável. A Crimeia é inegociável para o governo russo. Por isso que o ataque ali à ponte da Crimeia foi respondido pesadamente pelos russos. Então o conflito chega num momento muito complexo, que o Vladimir Putin já falou, vamos responder com todos os meios disponíveis. Olhando para essa situação, o que a China faz? Bom, tira os chineses lá de dentro, tira os cidadãos chineses de lá e deixa o pau torar, porque não tem o que fazer. Então, essa decisão do governo chinês, ela é altamente assustadora para quem está observando o panorama geopolítico, porque ela antecipa que algo pode piorar muito. Estou dizendo que vai piorar, estou dizendo que o governo chinês está antecipando uma coisa que pode ficar muito feia dentro da Ucrânia. Trago mais uma reflexão. A China quer evitar, ao que tudo indica, qualquer incidente que a coloque em um dos lados no conflito. Qual é a posição que a China tem tido? Ela não endossa a tese atlanticista de que a culpa é da Rússia, então ela se abstém de condenar a Rússia, se abstém de aprovar sanções contra a Rússia. Ela se nega a endossar a integração de territórios ucranianos à Rússia, porque isso poderia fomentar movimentos separatistas dentro da China, então ela toma esse cuidado. Ela continua comercializando com a Rússia e continua comercializando com o Ocidente, e é uma parceira comercial forte. Acho que a China é o maior parceiro comercial da Ucrânia no atual momento. Então, o que a China observa? A China observa o cenário e quer continuar ganhando dentro desse cenário. Tira de lá os chineses para não ter nenhum episódio envolvendo morte de chineses em ataques russos. Isso geraria um problema enorme, prudente por parte da China. Mas tira esses cidadãos de forma também a falar sobre a blindagem dos chineses e não uma ofensiva contra a Ucrânia para não perder a parceria comercial com a Ucrânia também e para manter relações com o Ocidente. Então a China está costurando uma sistemática na qual ela quer manter as boas relações num cenário de crise. Cada país pensa no seu, é assim que a coisa mais ou menos funciona. Mais ou menos não, é assim que a coisa funciona. As relações sempre são relações pragmáticas, quando as coisas andam para o mesmo lado. Tem gente, mas por que a China não apoiou a Rússia quando teve a integração de territórios lá, já que a China e a Rússia falaram sobre uma parceria sem limites? Porque, isso é um tiro no pé, não faz o menor sentido, porque imagina, Taiwan nessa situação, tem uma situação de Hong Kong que já foi estabilizada.
Esses são os pontos quentes ali que a gente viu. Tem uma certa situação em Xinjiang com os uigures, mas eu acho que bem mais, algo bem mais distante de qualquer movimento, embora exista um trabalho forte ali. Uma situação de Hong Kong estabilizada, uma situação de Taiwan daquele jeito, uma crítica muito forte na região de Xinjiang com a questão dos uigures. Aí a China vai lá e diz, não, parabéns, é isso aí, integraram, assina embaixo. Que mensagem que isso vai passar internamente? Uma mensagem contraditória. Assim como a Sérvia também. A Sérvia não assinou embaixo, embora seja aliada, tenha boas relações com a Rússia, não assinou embaixo porque tem a questão de Kosovo. Seria um tiro no pé se a Sérvia fizesse isso aí. Isso estimula, é uma contradição, então tem que tomar muito cuidado quando concorda. Então se abstém. A China, ela se abstém de condenar. Isso não é um problema meu, isso é um problema do atlanticismo, isso é um problema da Ucrânia, isso é um problema da Rússia. Eu nada, eu vendo para quem quiser comprar e vocês que se decidam aí. Mais uma reflexão. Acho que eu já li a última, né? Bom, se eu não li, eu releio, tá? Me desculpem se eu já tiver lido, mas eu falo tanto que às vezes até me perco. A postura da China tem sido de nutrir boas relações com a Rússia e com o Ocidente, então mantendo um olho no peixe e o outro no gato. Até para manter aquilo que já parece bastante transparente no projeto de modernização da China que foi apresentado no domingo. Nós somos o adulto na sala. A gente é aquilo que pode dar estabilidade aos financiamentos, às finanças no mundo. O atlanticismo está trazendo bagunça, está trazendo crise, está trazendo quebra nas cadeias de suprimentos. A gente está oferecendo um outro lado. A Nancy Pelosi vem aqui, faz um salseiro, a gente amorna a situação, baixa a temperatura da fervura, a gente põe água na fervura e baixa a temperatura, a gente mantém a situação avançando, damos uma resposta, claro, uma resposta dura militar, mas a gente não gera bagunça. Tanto é que o sistema financeiro apoiou, elogiou a conduta da China e criticou a Nancy Pelosi. A China vem agindo, claro, porque é o dinheiro dos caras, não que eles amem a China, mas esses caras, a pátria deles é o dinheiro, o amor deles é o dinheiro, tudo desse sistema financeiro é o dinheiro. Então, toda vez que a China tem uma conduta que não leva esses caras a perder dinheiro, a China acaba ganhando. E a China explora isso. Ela explora essa conduta previsível das finanças. A China, ela age nesse sentido. Não, esses caras querem dinheiro, então a gente consegue comprar até o apoio de quem odeia a gente ideologicamente. Porque esses caras são assim, eles são compráveis, então a gente compra eles fácil, porque eles são compráveis, eles não têm alma. Todo o sentimento está no dinheiro, então vamos usar esses caras. Eles são viciados nisso, a gente fica dando esse crack que eles gostam, que é o dinheiro, e eles muitos vão até apoiar. Tem setores que não, tem setores que batem de frente. Tanto é que tempos atrás teve uma crítica do George Soros, que é um cara que tem uma conduta muito nociva para todo mundo, criticando, acho que a BlackRock, porque ela tinha investimentos na China, ou seja, o George Soros ele já é um cara que tem uma outra conduta. E é engraçado que tem gente que é conservadora e mete pau no George Soros e mete pau na China ao mesmo tempo. Então, existe o George Soros, e inclusive associa o George Soros ao comunismo, sendo que o George Soros leiam todas as coisas que o George Soros produz sobre a China. Ele é um visceral crítico da China. Ele odeia o sistema chinês. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Pode apoiar através de boleto ou de cartão, através do sistema Apoia-se. O link está na descrição aqui embaixo. Ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail. E eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajudem sempre com o valor que vocês quiserem, porque é uma ajuda solidária. Não estabeleço nenhum valor. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.